Novamente estou vestido de comendador José Alfredo porque eu gostaria de noticiar e comentar que nós finalmente temos uma CPI contra o governo Bolsonaro. E o que vai acontecer agora, ninguém sabe. Todo mundo sabe como começa uma CPI, mas ninguém sabe como termina. E não vem com essa história, isso não vai dar em nada, isso vai dar em pizza. Não, você não sabe, ninguém sabe. Ninguém sabia, ninguém fazia ideia que a CPI do PC Farias lá atrás iria culminar com o impeachment do Collor. Também ninguém sabia que a CPI dos Correios, lá dos anos 2000, iria acabar descobrindo o esquema do mensalão. Essa CPI dos Correios foi feita pelo Eduardo Suplicy, na época senador. Então ninguém sabe o que vai acontecer. Não vem com essa história que vai acabar em pizza, não vai dar nada, porque ninguém sabe. E outra, não caiam nessa de que o governo empatou com a oposição, porque essa é a narrativa que o governo está tentando vender. O governo está fazendo um esforço gigantesco para dizer que o resultado de ontem da CPI foi um empate. Eles não estão nem falando em vitória, eles estão falando em empate, porque eles foram derrotados. O próprio Bolsonaro falou ontem à noite, nossa, eu tive um dia horrível hoje, como você quer que eu sorria? E nós vamos analisar esses pontos da CPI para você ver que o governo ele foi derrotado ontem com a CPI. E o que vai acontecer, ninguém sabe. Então não venha com exercício de futurologia, porque você não sabe, você está fazendo um chute. O governo tentou, com uma tropa de choque, inserir a investigação de estados e municípios nessa CPI que foi pedida pelo senador Randolfo Rodrigues da Rede para investigar o que aconteceu em Manaus no começo do ano e a responsabilidade do governo federal. É claro que se você tivesse uma investigação para avaliar estados e municípios, você iria pulverizar a CPI e não daria em nada. Só que você também não pode fazer isso porque não é prerrogativa do Senado investigar estados e municípios. O senador Girão tentou fazer um malabarismo ali para, ligado a essa CPI do Randolfo Rodrigues, aí sim serão investigados os estados e municípios. Mas essa CPI não vai ser utilizada, ficou muito difícil, pelo melhor dizendo, de ser utilizada para fustigar adversários políticos do Bolsonaro, como por exemplo o João Dória. E outra, a composição da mesa, ou a composição dos 11 membros da CPI, é uma derrota para o governo. Eu vou trazer para vocês os nomes. É tudo casca grossa. Olhem só. Deixa eu pegar aqui para vocês quem está na comissão. São 11 titulares. O primeiro deles, o Randolfo Rodrigues, que foi ele que assinou, foi ele que fez o pedido. Oposição da Rede. É casca grossa. Depois, nós temos Humberto Costa do PT. Também um senador experiente, vivido. Otto Alencar do PSD da Bahia. O Otto Alencar, inclusive, já foi cotado pelo próprio Gilberto Kassab, o PSD é do Gilberto Kassab, de disputar as eleições em 2022. Então, pouca coisa ele não é. Tasso Gereissati, do PSDB, também é um nome forte, oposição a Bolsonaro. Eduardo Braga, do MDB, justamente de Amazonas, o estado que está sofrendo, que vai ser investigado. Renan Calheiros. Então, dispensa qualquer tipo de apresentação. Depois, nós temos um senador que é o Omar Aziz, do Amazonas, que é do PSD, o partido do Kassab. Ele é do governo, porém, essa CPI, como eu falei, vai investigar o que aconteceu em Manaus. E Manaus ganhou os noticiários do mundo inteiro. Como ele vai se comportar? Se fosse o Haddad, estaria junto com o Haddad. Não há bolsonaristas ali. Então, mesmo que muitos tenham assinado aquele pedido para incluir estados e municípios na CPI, isso não quer dizer muita coisa. Então, aqui são 11. Então, nós temos o Randolph, o Eduardo Braga, o Renan Calheiros, Humberto Costa, o Otto Alencar, o Tasso Gereissati e o Omar Aziz. Então, nós temos 7 de 11. Tirando o Omar Aziz, nós temos 6. 6 senadores podemos considerar de oposição. Então a situação do Bolsonaro é difícil. E agora ainda tem a relatoria e a presidência da CPI. E o Renan Calheiros quer, porque quer pelo menos uma das duas. Ele está babando por isso. Ele quer se vingar do governo pela falta de apoio que aconteceu lá atrás, em 2019, quando o governo apoiou Simone Tebet para ser a presidente da CCJ. E o Renan Calheiros queria esse cargo. Então é uma situação muito complicada, mas muito complicada mesmo para o governo. Não tem nem como dizer que o governo venceu. Porque agora o governo trabalha para adiar a CPI e dificilmente vai conseguir, porque é uma CPI formada, na maioria, por opositores ao Bolsonaro.
E muito possivelmente o Renan Calheiros vai conseguir ou a presidência ou a relatoria. E se o Renan Calheiros conseguir a presidência, a relatoria possivelmente fica com o Randolfo Rodrigues. Então foi uma derrota. Uma derrota. Vamos ver o que vai acontecer, porque tudo começou ontem, tá? E como nós falamos no início do vídeo, não tem como saber como a CPI vai terminar. Pode terminar em pizza? Pode, mas pode terminar com uma super explosão do governo. Ninguém sabe como uma CPI termina. E analisando esses pontos, as tentativas do governo de Millar que não foram bem sucedidas e a composição dos 11 integrantes, era claro que o governo iria conseguir alguma coisa, porque o governo ainda existe, o governo não está morto, o que é normal. Agora, dos 11, 6 a 7 integrantes da CPI de oposição, não tem como falar que o governo nem empatou. Então vamos com calma, evitando os exercícios de futurologia, porque o governo ontem foi derrotado. Se você tiver uma opinião diferente, escreva aqui nos comentários, que eu gostaria de ouvir também, ler, no caso, ou saber a sua perspectiva.